E aí, professor, é, a nossa, o nosso trabalho é sobre hidroginástica e osteoporose. É, a gente vai falar bastante sobre osteoporose, né? Então, o nosso grupo é composto pelo Daniel, o Gabriel, eu, né, o Lucas, o Maicon e o Miguel. Pode passar. Bom, eu vou falar sobre o que é a osteoporose, né? Que a osteoporose ela significa osso poroso, né? É uma doença, uma condição metabólica e clínica que se caracteriza pela diminuição progressiva da densidade óssea, né? E aumento de risco de fratura. O resultado disso é que os ossos eles se tornam mais porosos, perdem a resistência, ficam fracos e quebradiços, devido ao corpo perder muita massa óssea ou produzir muito pouco. Ou seja, quando alguém vai fazer um movimento, até mesmo simples, né, um simples espirro ou crise de tosse pode fazer com que o osso venha a quebrar, né? Isso é muito grave, né? Pode passar, Miguel. Bom, essa daí é a imagem de um osso normal, que é a primeira exemplificação ali é um osso normal, e a segunda é um osso com osteoporose, né? Osteoporótico, né? Que parecem favos de mel, né? Se for ver assim bem direitinho, parecem até favos de mel. Pode passar. Bom, as causas mais comuns para a osteoporose, então, a perda óssea é uma parte já natural do envelhecimento, né? Embora para algumas pessoas a densidade óssea diminui mais rapidamente do que outras, mas a perda óssea já é natural. Mas, em geral, as mulheres têm um maior risco de desenvolver a osteoporose, né, do que os homens. Especialmente no início da menopausa, né, quando a densidade óssea é perdida mais rapidamente, até alterações hormonais, e ela é capaz de causar perda de densidade em todo o esqueleto, mas especialmente em ossos como o do punho, o da coluna, do fêmur, do braço e da coluna, né? Das vértebras. As causas da osteoporose principais são, né, um histórico familiar, né, de osteoporose, condições médicas como condições inflamatórias, é, má absorção de alimentos, condições relacionadas a hormônios, como eu disse, beber e fumar muito, alguns medicamentos, né, em excesso, o baixo índice de massa corporal, são alguns exemplos, né, do que podem causar osteoporose. E pode passar, Miguel. Essa doença, né, ela é até bastante comum. Ela afeta um homem a cada 4 mulheres. Então, 10 milhões de brasileiros sofrem de osteoporose. Uma para cada 4 mulheres com mais de 50 anos desenvolve a doença. No Brasil, a cada ano ocorrem cerca de 2,4 milhões só de fraturas de osteoporose. Né? 200 mil pessoas morrem todos os anos no país, em decorrência dessas fraturas mesmo, porque eles não tratam ou simplesmente a saúde no país não funciona, né? Como nós sabemos. Mas mesmo após uma fratura osteoporótica, o paciente não é encaminhado para o tratamento, o que leva a um aumento de risco de uma nova fratura e outra fratura, né? E pode passar, Miguel. Essa aí tá mais um outro exemplo, né, da osteoporose, né? Como vai abrindo, né? Como vai perdendo a densidade do osso, né? Ficando bem mais fraco mesmo. E isso aí é uma doença muito séria, tem que ser resolvida às pressas, né? E é isso. Bom dia, professor. Bom dia, turma. Quem está falando é o Gabriel. Eu vou falar com vocês 4 pontos que são os principais sintomas da osteoporose,
como ela é diagnosticada, os riscos e o tratamento dela. Ela é uma doença silenciosa, né? Ou seja, ela vai aos poucos se manifestando. Os primeiros sintomas, eles podem aparecer numa fase mais avançada, e normalmente é uma fratura de um osso espontaneamente, ou seja, do nada, que esse osso tenha ficado muito fraco, e tão fraco a ponto de não suportar nenhuma pancada, nenhum trauma, ou qualquer esforço, por mínimo que seja. E sendo esse o principal sintoma, né, que é uma fratura por fragilidade. E os locais mais comuns das fraturas são na coluna, no punho, no fêmur e na costela. Pode passar, Miguel, por favor. A osteoporose ela é diagnosticada através do exame de densitometria óssea, que é um exame não invasivo, né? Ou seja, não precisa colocar nada para dentro do corpo, né? Ela mede a densidade mineral do osso na coluna lombar e no fêmur, e ela pega os resultados e compara com os valores de referência de um osso, digamos, normal. E aí os resultados se classificam em 3 faixas. São a normal, a osteopenia e a osteoporose. A osteopenia ela não é classificada como uma doença, mas como um processo, digamos assim, de perda gradual de massa óssea que pode levar à osteoporose. Ou seja, ela é uma pré-doença, podemos dizer assim. E pode passar, Miguel, por favor. Alguns fatores de risco da osteoporose, como o Lucas já citou, são o tabagismo, o sedentarismo, a deficiência na produção de hormônios, o histórico familiar e também, como o Lucas já citou, né, as mulheres são as mais afetadas pela doença, principalmente após atingir a menopausa, por conta da falta da produção do estrogênio, do hormônio sexual, né? E os principais riscos são as dores crônicas, ou seja, são dores que vão durar para a vida toda. A perda da independência, o que isso quer dizer? Quer dizer que uma pessoa pode ficar de cadeira de roda, pode ficar com muita dificuldade de locomoção, e aí com isso vai depender de outras pessoas para fazer coisas básicas. Em alguns casos mais graves, pode acontecer a morte, sim. E pode passar, Miguel, por favor. E o tratamento ele é relativamente simples. O objetivo dele é evitar fraturas, reduzir a dor que quem possui a doença sente. E aí existem algumas classes de medicamentos para serem utilizadas, para serem receitadas de acordo com o grau do quadro dos pacientes. São os hormônios sexuais, os bifosfanatos, são um grupo de remédios, de drogas, são os moduladores de receptores de estrogênios e alguns outros, eu citei os principais. E a administração subcutânea, ou seja, por baixo da pele, do hormônio da paratireoide, está reservada para os casos mais graves e para os intolerantes aos já citados bisfosfanatos, que são o grupo de drogas. Eu espero que tenha ficado um pouquinho claro. Vou passar a palavra para o Michael. Bom dia a todos, meu nome é Maicon Douglas e eu vou falar um pouco sobre atividade física no contexto da osteoporose, os benefícios e possíveis riscos da implantação da atividade física na vida dessas pessoas. E qual que é a importância da atividade física, né, para o tratamento da osteoporose? A prática de atividade física, tanto aeróbico quanto uma modalidade resistida, vão oferecer benefícios ao portador porque aumentam o estímulo para a formação e fortalecimento de massa óssea, o que é primordial para quem sofre desse problema, né? Reduzindo o risco de quedas, além de melhorar o condicionamento, agilidade, resistência, proporcionando ganho de força e massa muscular. Além dos benefícios diretos ao corpo, né, do praticante, uma melhora na saúde mental também é adquirida, seja como um aumento de autoestima, da disposição e do bem-estar, proporcionando assim uma melhora na qualidade de vida. E pode passar o slide, Miguel, por favor?
Só que a gente tem que ficar atento aos riscos também da atividade física para os portadores de osteoporose, né? A prática de exercícios físicos é bem-vinda, porém a gente deve se atentar ao tipo de exercício e à intensidade que vão ser passados, a fim de evitar lesões, né? Exercícios de alto impacto, flexão e torção vão ser menos recomendados, porque podem levar a fraturas na hora que for executar. Então é sempre a gente bom ter isso em mente, dominar as vertentes do treino e saber adaptar para o tipo do praticante, né? E pode passar, por favor. Aí eu selecionei uma listinha aqui de uns exercícios físicos recomendados para portadores de osteoporose. Não é nada de regra que tem que ser esses, mas só para a pessoa ter uma base, né? Que é hidroginástica, musculação, caminhada, dança. E eu coloquei subir escadas ali, mas é como um adicional, que é uma coisa mais do dia a dia ali, que a pessoa pode estar fazendo, né? Que é uma coisa mais da rotina dela e que vai proporcionar também uma melhora na qualidade de vida. E eu também selecionei dividir entre exercício resistido e exercícios mais aeróbicos, que cabe a pessoa escolher o que ela gosta mais, o que ela sente mais à vontade fazendo. Então, nessa listinha, eu procurei diversificar bastante para o gosto do praticante. E é isso, pode passar o slide, por favor. Bom dia pessoal, meu nome é Miguel Prata. Vamos começar conversando um pouquinho sobre a relação entre hidroginástica e saúde. Um estudo realizado na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, teve como conclusão que os principais fatores que têm levado os idosos à procura pela prática da hidroginástica são a manutenção da saúde, a interação social, a melhora de capacidades físicas e as ordens médicas. É bem verdade que esse estudo levou em conta apenas a população idosa, mas ele se mantém como importante para a gente justamente porque a hidroginástica ela é praticada majoritariamente pela população idosa e os idosos também são os que naturalmente mais sofrem com a osteoporose. Com relação a esses principais fatores que têm levado à busca pela prática da hidroginástica, eles mostram para a gente alguns aspectos importantes. O primeiro é a importância justamente que a hidroginástica vem tendo cada vez maior na manutenção da saúde de idosos. O segundo é que essa saúde ela não se restringe somente a uma saúde física, mas também uma saúde mental, como demonstra o aspecto da interação social. E, por fim, o aspecto da ordem médica demonstra um reconhecimento dos profissionais da área de medicina com relação aos benefícios que a hidroginástica pode trazer para a amenização de certas patologias. E é interessante perceber que essa mesma pesquisa indicou que as duas principais patologias que têm levado à indicação médica pela hidroginástica são a hipertensão arterial, que naturalmente é de um outro grupo, e a osteoporose, que é o tema que a gente está abordando aqui. Então, falando mais especificamente da osteoporose, é muito importante saber que a inatividade física ela é muito danosa a indivíduos que têm a osteoporose porque ela aumenta os riscos de quedas e fraturas. Dessa forma, como o Maicon até abordou mais cedo, a exercitação física ela se mostra imprescindível em pacientes que tenham tal patologia. Com relação a como a hidroginástica pode auxiliar no tratamento da osteoporose, é muito interessante perceber que a hidroginástica não há evidências hoje de que ela apresente grande aumento na osteogênese de indivíduos, sendo a osteogênese um aumento na densidade mineral óssea. E que, como o Lucas falou, é justamente esse o problema da osteoporose, né? Ocorre uma redução na densidade mineral óssea que acaba enfraquecendo os ossos do indivíduo. Mas se a hidroginástica não apresenta um aumento significativo na osteogênese, por que ela é tão indicada para o tratamento da osteoporose? A resposta seria que a osteoporose não gera somente consequências físicas e funcionais, mas também consequências sociais. Porque diante da insegurança desses indivíduos que sofrem da doença com quedas e fraturas, por medo na locomoção, por conta da perda de equilíbrio, as pessoas com osteoporose começam a desenvolver, costumeiramente, hábitos sedentários diante da perda de confiança no próprio corpo e começam a se isolar socialmente. Nesse sentido, a prática da hidroginástica, por conta do ambiente aquático, devido à flutuação, ela se insere como um meio que dá mais segurança para esse indivíduo voltar a gradualmente realizar exercícios físicos sem muitos riscos de quedas ou fraturas, com um impacto menor nas articulações, e aí ele consegue aos poucos se reinserir socialmente, ao mesmo tempo que começa a ganhar confiança nas próprias capacidades funcionais novamente.
Além disso, a hidroginástica ela também contribui com a resistência da pessoa ao aumentar a força e a estabilidade do tronco. E é bastante expressiva a prevenção de quedas e fraturas a partir da prática regular da hidroginástica, justamente porque a hidroginástica auxilia a melhorar o equilíbrio e desenvolver uma maior consciência corporal por parte do indivíduo. Assim, ainda que a hidroginástica não cause um aumento significativo na densidade mineral óssea, a reinclusão social, o ganho de força e resistência, a melhora no equilíbrio, a redução do risco de quedas e fraturas, além dos benefícios tradicionais que não estão restritos a pessoas com osteoporose, como por exemplo melhora na respiração e na circulação sanguínea, fazem com que a sua prática acabe sendo fundamental para pacientes com osteoporose. Agora, claro, essa prática ela deve ser realizada em conjunto com atividades que realmente gerem um aumento na densidade mineral óssea, como é o caso da ginástica e da musculação. Mas isso sempre respeitando a condição física e as limitações tanto físicas quanto psicológicas do indivíduo. Ou seja, não vale a pena forçar avanço no tratamento se o indivíduo não estiver se sentindo pronto para isso, porque senão isso pode acabar gerando perda da confiança desse indivíduo e até algumas lesões que acabem tirando ele dessa reinclusão social e atrasando o tratamento ao invés de adiantá-lo. Bom, bom dia. Obrigado, Miguel. Obrigado a todos pela fala. Boa tarde, boa noite, professor, e a todos que vão estar assistindo esse seminário. Eu vou falar dos principais cuidados, os principais exercícios dentro das hidroginásticas, que são importantes para o tratamento de osteoporose. Bom, os principais exercícios são exercícios de resistência, que visam o desenvolvimento da aptidão muscular, força, endurance e potência. Pois, através desses exercícios, eles são capazes de fortalecer o músculo e prevenir o risco de queda, né? Assim, prevenir lesões, né? Porque a gente sabe que o osso, quando está nesse estado de osteoporose, qualquer queda e fratura é um risco para a saúde do indivíduo. Então, esses tipos de exercícios são muito importantes para atenuar a osteoporose e até prevenir os diversos eventos que podem fazer mal à saúde da pessoa, né? Então, por se tratar de um ambiente de baixo impacto na hidroginástica, devido à força de impulso na água, né, diminui o peso da pessoa, é aconselhável que nesse exercício se usem cama elástica, pesos, halteres e pedalinhos, de acordo com Marcelo Pinheiro, da Universidade Federal de São Paulo. Pode passar aí, Miguel. Bom, e quais são os cuidados que um professor de hidroginástica deve tomar ao indicar exercício para alguém com essa condição? Bom, os principais cuidados seriam na questão da intensidade e volume, aumentando de acordo com o desenvolvimento do aluno, né? Para que também evitar o estresse do corpo por longos períodos de exercício, não fazer exercícios durante longo tempo, que poderiam acabar causando efeito contrário, né? Causando desgaste ósseo e impossibilitando a recuperação e o ganho, né? O efeito contrário do tratamento. Também seria na questão de evitar o esforço máximo, porque a gente sabe que durante o esforço máximo, como visto na aula do professor, o aumento do volume de oxigênio pode causar possíveis lesões ortopédicas, mesmo em ambiente aquático. Então, para isso, a gente evita exercício de esforço máximo, para que não ocorra possíveis lesões, mesmo na hidroginástica. Pode passar, Miguel. Bom, então, aí estão as referências bibliográficas sobre tudo que a gente pesquisou, olhou, achou na internet, artigo. E estamos aí, né, para qualquer dúvida aí, que ficou com vocês aí, qualquer pontuamento que o professor possa colocar para a gente, né?
estamos à disposição de todos. E muito obrigado por tudo. Espero que vocês tenham gostado do seminário e fiquem na paz aí, que vocês possam conseguir aproveitar o estudo, sempre adquirindo conhecimento e espalhando conhecimento, né? Porque guardar para você não agrega nada para a sociedade. Que a gente possa, todo o conhecimento como futuro profissional no futuro de educação física, né? Passar para os alunos e que eles possam conseguir por si próprios fazer o exercício para melhorar a saúde deles. Então é isso. Fiquem na paz. Tchau, professor.